Boa tarde. O meu nome é Júlia Tomás e cabe-me a mim, em nome do IAPMEI, dar-vos as boas-vindas a este segundo webinar de um ciclo de eventos que designamos Alcançar resultados em tempos imprevisíveis. O objetivo da sessão de hoje é, de uma forma prática e orientada, referir e enquadrar algumas estratégias e ferramentas que poderão ser adotadas pelas empresas e, se de alguma forma, ajudar a gerir melhor todo este contexto de incerteza que estamos a viver, associado a este momento e que tem sido referido como pós-Covid-19. Hoje o enfoque e os exemplos serão direcionados para o setor do comércio e dos serviços. Este webinar estão a ser organizados em parceria com o Instituto Kaizen, que, sendo uma empresa especializada em soluções de melhoria contínua em qualquer segmento de atuação, poderá trazer-nos hoje alguns exemplos e boas práticas e ajudar-nos a refletir estrategicamente nas atividades e processos nas diferentes áreas do negócio. Teremos, assim, duas intervenções. Uma primeira assegurada por Luís Guerra, que é diretor do Instituto Kaizen, e uma segunda intervenção por Frederico Fernandes, presidente do Conselho de Administração das Empresas Águas do Porto, que irá partilhar um pouco daquilo que têm sido os desafios e práticas no seu contexto específico. Dizer-vos aqui algumas notas muito breves. Esta sessão será gravada. Há espaço para colocarem questões que serão respondidas no fim das intervenções, mas pode desde já começar a colocar no espaço que encontra ao vosso lado direito, tem essa possibilidade. Hoje teremos esta sessão orientada para o setor do comércio e dos serviços, depois teremos no conjunto dos eventos uma outra sessão dia 9 de junho para o setor da indústria e no dia 16 de junho para o setor do turismo. Antes de passar a palavra ao Luís Guerra, nós vamos estar, portanto, aqui durante uma hora. Como eu disse há pouco, esta sessão será gravada, iremos depois disponibilizar aos participantes, iremos enviar por e-mail, assim como a apresentação. Qualquer questão que estejam à vontade para ir colocando ao longo da sessão, sendo que no final nós iremos disponibilizar aqui um link para, em duas questões muito breves, nos indicarem a vossa satisfação relativamente a este evento e indicar-nos eventualmente um contexto ou um aprofundamento que gostariam de ver tratado numa outra sessão. Portanto, resta-me agradecer a vossa adesão a este evento e desejar-vos que este webinar vos traga alguma informação útil e prática, e passo a palavra desde já ao Luís Guerra. Muito obrigada. Luís, liga o micro. Boa tarde a todos. Vou então partilhar o meu ecrã. Esse já está visível. Ok? Portanto, hoje vamos então falar com o foco na área no setor de comércio e de serviços. Portanto, nós queremos explicar algumas metodologias. Como o tempo é curto, nós no preenchimento para participar neste webinar, na sessão anterior, perguntamos quais seriam os temas mais críticos e para a área de serviços e comércio foram identificados aqui estes top 3 de temas mais interessantes de serem abordados, pronto, e é sobre eles que também vamos falar. Portanto, o objetivo do webinar hoje é explicar a recomendação de metodologias relacionadas com os temas identificados, este top 3. E por outro lado, também vamos ter aqui a partilha da empresa de Águas do Porto, que vai nos também mostrar um pouco o que fez na reação à pandemia, as boas práticas que implementou e como é que está a passar tudo isto a também enriquecer aqui o nosso webinar. Peço-vos, portanto, que qualquer dúvida ou uma questão vão preenchendo, até durante a própria apresentação da Águas do Porto eu posso dar uma vista de olhos para tentar conseguir responder e esclarecer alguma dúvida que exista. Como introdução, porque não tenho a certeza que toda a gente tenha estado presente na semana passada, gostava só de resumir rapidamente qual é a nossa abordagem, ok? Qual é que é a abordagem que deve ter estes temas de melhoria. Portanto, o nosso foco é sempre criação de valor para o cliente, isso vai ser espelhado em todas as metodologias, na eficiência do fluxo, portanto, queremos trabalhar para garantir que o fluxo funciona da melhor forma e o lead time é cada vez mais reduzido,
na eficácia do Gemba, porque acreditamos que é no local onde a ação acontece que se acrescenta valor, mesmo em alturas como esta, devemos encontrar formas de trabalhar sempre junto do terreno, nem que seja de forma digital, mas com os mesmos princípios do Gemba, envolver as pessoas todas, porque não acreditamos numa solução única, as pessoas devem trabalhar na lógica de equipa e aproveitar o contributo de todos, e sempre apelando à gestão visual. Portanto, estes são os nossos princípios que vocês vão ver, vão no fundo perceber nas metodologias, estão sempre refletidos em qualquer que seja a metodologia. Também tenho que explicar que no fundo, a nossa abordagem é muito simples e fácil de entender. Portanto, o método tradicional, quando há, por exemplo, um aumento de carga, é tentar pôr mais esforço ou fazer mais do mesmo com os recursos que temos. A nossa abordagem é identificar onde é que está o desperdício, identificar onde é que estão as oportunidades e, a partir daí, transformar o que nós chamamos de não valor acrescentado, os mudas, não é? Transformar este não valor acrescentado em tarefas de valor acrescentado e, com isso, conseguimos aumentar a produtividade. Portanto, é um processo muito direto, muito simples, de perceber onde é que há o desperdício e começar progressivamente a eliminar para aumentar o valor acrescentado que as pessoas fazem. Isso é comum a qualquer que seja a metodologia e também o nosso modelo de mudança tem um tronco comum a qualquer empresa, a qualquer metodologia, a qualquer organização, que é esta parte que vocês podem ver aqui no meio, como vos falei na semana passada, que tem a ver com o modelo de gestão da mudança. Não vou falar sobre ele, ok? Mas isto é o que é comum a qualquer organização. Depois, cada organização, olhando para a sua operação, olhando para o seu negócio, deve identificar quais são as tarefas que não acrescentam valor, que a gente chama de muda, e vai buscar estas caixinhas de ferramentas, de metodologias, a metodologia mais apropriada para eliminar ou para reduzir aquele problema. Portanto, é importante explicar desde o início que as soluções não são, passa a expressão, chapa 5, é preciso cada empresa olhar para o seu negócio, perceber o seu negócio, perceber as suas oportunidades e, a partir daí, sim, encontrar as metodologias. Hoje, o que vos vou mostrar são exemplos de metodologias que resultaram em organizações. Não quer dizer que seja para copiar e colar e vamos ter o mesmo resultado, como é lógico. É importante termos este entendimento. O que é realmente transversal a qualquer organização que tem sucesso num processo de melhoria é aplicar este modelo de gestão de mudança, com estes focos no que são temas de estratégia, no que são temas de fazer workshops de melhoria e no que é tema da gestão diária das equipas. Ok? Tudo isto. Queria entrar então no tema número 1, que é aumentar a polivalência dos colaboradores. Portanto, dentro do contexto atual, aumentar a polivalência, no fundo, significa que vamos ter os colaboradores a executarem um maior número de tarefas do que faziam antes. Ok? E, portanto, é importante perceberem como é que vão executar essas tarefas. Nós temos que ensinar as pessoas a fazerem coisas que não estavam habituadas. Ou, se quisermos, também queremos ensinar as pessoas a fazer as tarefas de uma forma mais eficaz do que o faziam antes. Esta é uma realidade que esta crise nos trouxe. Estamos a falar de tarefas que podem ser operacionais, repetitivas, podem ser tarefas de atendimento ao público, podem ser tarefas de venda, portanto, tudo que seja tarefas de ações que eu tenho que fazer no meu dia-a-dia do meu negócio. E perante isto há duas questões que se colocam. Primeiro, que tarefas é que eu devo treinar? Não é? Como é que eu identifico as tarefas a treinar e como é que eu faço esse treino das equipas? Okay? E é sobre estes dois pontos que eu queria agora abordar. Portanto, para identificar as tarefas a treinar, uma metodologia que nós fazemos, creio que é simples de entender, é o Mind Map, onde basicamente identificamos para cada equipa quais são os processos relevantes e dentro de cada processo, quais são as tarefas que temos que executar. Vou dar um exemplo, até damos sempre exemplo de coisas que estamos a fazer há pouco tempo. Se pensarmos num restaurante, okay? Vamos pensar num restaurante, por exemplo. Quais são os processos críticos que um restaurante tem que fazer? Um restaurante tem que fazer processos como inventário, tem que fazer processos como recepção de encomendas, tem que fazer processos como fazerem as próprias encomendas. Portanto, tudo isso são processos que é necessário fazer. Mas eu, para fazer o inventário, tenho uma tarefa que é, por exemplo, a contagem física do produto. Tenho outra tarefa que é o lançamento em sistema dessa contagem física, que já obriga a uma competência ou um know-how diferente, porque tem que entrar, se calhar, no sistema informático, tem que ter passwords, etc, etc. Se pensarmos na recepção, temos também a recepção junto do fornecedor para fazer a conferência e garantir que está tudo bem. Depois é preciso lançar
esse material dentro do nosso sistema e depois é preciso arrumar no local devido. Portanto, tudo isto são tarefas associadas a cada um dos processos que identificamos. Obviamente, podemos chegar a um ponto em que não temos 5, 6, 7 tarefas, e há muitas tarefas que é interessante serem treinadas e partilhadas com a restante equipa. Então, quando chegamos a isto, entra uma lógica de priorização. Nós aplicamos várias vezes uma matriz que tem num eixo a facilidade e no outro eixo o impacto. É fácil de perceber que as coisas mais importantes a serem treinadas são aquelas que têm um maior impacto com a maior facilidade, ok? Tipicamente, quando falamos de impacto, estamos a falar de tarefas que têm impacto no próprio desempenho, que se conseguimos ou não pôr o output necessário, que são, por exemplo, frequentes. Uma tarefa que eu faço uma vez por ano, seguramente terá menor impacto que uma tarefa que eu tenho que fazer várias vezes ao dia. E também, cada vez mais, a questão de potencial perda de experiência. Portanto, tarefas que só uma pessoa ou duas específicas sabem e que a empresa corre o risco de perder também esse know-how. A facilidade está muito ligada com o tema da complexidade. Portanto, se uma tarefa é mais simples ou mais complicada, o mais complicado é mais propensa a erros ou não. Então, depois de fazer esta matriz, vamos identificar quais são as tarefas que devemos ensinar. Agora, surge uma nova questão. Como é que eu vou ensinar estas tarefas? Eu tenho meus colaboradores, se eu for o chefe da equipa, se tiver num dia que estou bem disposto, até posso me lembrar de todos os detalhes que é importante partilhar. Mas se eu tiver num dia que não estou tão bem disposto, seja por que motivo for, posso esquecer alguma coisa e não dar o treino devido. Então, isto remete-nos para um tema que é bastante importante na cultura de melhoria contínua, que é a normalização. Okay? Antes de entrar aí na parte da normalização, temos a matriz de competências. Portanto, as tarefas que vamos definindo devem ser listadas numa matriz de competências. Okay? Uma matriz de competências, como vocês veem aqui, sobre dois formatos diferentes, não é mais que um local onde eu registro as minhas tarefas, okay? Registro o nome dos colaboradores e faço uma avaliação enquanto chefia de qual é a performance do meu colaborador. Se não sabe, se executa com supervisão, se é autónomo ou se sabe ensinar. Esta matriz de competências é exatamente o mesmo formato, não estão preenchidas, mesmo formato, simplesmente invertemos, em cima temos as tarefas a serem treinadas e aqui temos o nome dos colaboradores, ok? E como vos dizia há pouco, a parte da normalização é crítica. Portanto, eu para garantir que sou capaz de ensinar uma tarefa, tenho que definir uma norma. E a norma, no fundo, o que é que está aqui a fazer? Se vocês viram esta roda a subir e a descer, isto é a subida da melhoria. Uma vez que definimos uma melhoria e definimos uma nova forma de trabalhar, se não somos capazes de normalizar, corremos o risco da roda descer outra vez. Ou porque mudaram as pessoas, ou porque mudou a chefia, ou porque mudou o foco. Por algum fator, podemos perder o que ganhamos. O objetivo do standard e da norma é garantir que está capitalizado e não perdemos, não baixamos esse nosso nível. A norma não é mais do que a maneira conhecida até o momento, a forma mais fácil, simples e segura de executar uma determinada tarefa. É importante a questão do até o momento. Eu hoje defino um standard, mas não quer dizer que esse standard seja escrito na pedra no sentido que eu não o mudo. Sempre que se encontrar uma nova forma melhor de fazer, devemos atualizar o nosso standard, a nossa norma. Este é o princípio da melhoria. Porquê insistimos na normalização? Porque acreditamos que processos consistentes traduzem-se nos resultados que nós desejamos. Acima de tudo, este é o primeiro ponto. Terão também a vantagem de garantir que o conhecimento fica dentro da empresa, prevenir erros repetitivos, é uma base para delegar tarefas, para auditorias, diagnósticos e também é a base para o treino dos membros da equipa. Portanto, uma vez que a gente define as tarefas que quer treinar, preenche a matriz de competências e identifica as competências de cada colaborador na respectiva tarefa, vamos então perceber se já existe um standard. E caso não exista, é preciso definir um standard, criar um standard para ajudar ao treino das equipas. Quando nós falamos de normas, estamos a falar de exemplos simples como aqueles que vemos nestas fotografias. Estamos a falar aqui para a distribuição individual diária, estamos a falar na forma como se deve produzir uma bola de Berlim, aqui outro, um fluxograma da forma como se realiza uma exposição. Portanto, isto são coisas simples, em que é normalmente necessário imaginação e que há alguma criatividade, mas que nos vão dizer um passo a passo de como executar uma tarefa. Portanto, eu deixo de depender
da boa disposição, deixo de depender de fatores externos, tenho um guião que ajuda as pessoas a executar e que não há justificação para no dia seguinte não me lembrar de como se faz. Contudo, ter estas normas não significa que temos trabalho normalizado, ou standard work. Só quando seguimos e utilizamos as normas é que realmente temos standard work. Como é que nós podemos normalizar? Primeiro passo, isto é uma metodologia simples, 5 etapas. Primeiro passo é definir o objetivo, perceber se a norma vem aqui para ganhar, para termos, no fundo, fazermos uma tarefa mais rápida, se é uma questão de fazermos a tarefa com menos erros, portanto, definir qual é o nosso objetivo. A seguir vamos estudar a tarefa e muitas vezes esse estudo é feito com recurso a diagramas spaghetti, que já vamos ver um exemplo, medições de tempos, fotografias, algo que nos ajuda a caracterizar claramente como é que nós hoje em dia estamos a fazer e com base nessa caracterização vamos propor as melhorias. Uma vez que estas melhorias estejam implementadas e validadas, vamos normalizar o trabalho e em seguida treinar as pessoas. Portanto, é uma metodologia de 5 passos simples que pode ser aplicada em qualquer organização. Quero mostrar-vos um pequeno vídeo com o exemplo de uma loja de fabrico de pão, neste caso o Pão Biju. Espero que consigam ver, isto não tem som, não é essa a ideia. Portanto, vocês veem aqui, nós chamamos de spaghetti, porquê? Porque estamos a mapear as locações que o colaborador faz para executar, no fundo, para produzir, neste caso, o pão biju. Portanto, estamos a ver todas as movimentações, e isto é feito com uma folha de papel e lápis, com um layout definido, algo muito simples que em qualquer local se pode fazer, e com isto damos visibilidade a todas as movimentações. Uma vez que, neste caso, o layout tenha sido alterado, vamos então voltar a fazer o mesmo exercício para perceber se ganhamos alguma coisa com esta alteração de layout, com esta redefinição do meu standard. Okay? E vimos que de uma forma simples conseguimos ganhar, vamos ver agora, tempo e resultado. Claro que isto é uma tarefa simples, mas se eu a fizer várias vezes ao dia, estou a ganhar muito tempo. E neste caso é uma loja, neste caso é serviço ao cliente, é disponibilidade para o cliente. Okay? Isto é algo simples que podemos fazer em qualquer tipo de organização. Pequena, média e grande não é esse o tema. É uma questão de standard a ser feito. Depois, para treinar efetivamente os colaboradores, utilizamos uma metodologia chamada TWI, Training Within Industry. Isto é uma metodologia que vem dos Estados Unidos, que durante a Segunda Guerra Mundial tiveram uma necessidade grande de incorporar mais pessoas em fábricas de armamento e não estavam habituados para isso, e criaram esta metodologia para mais rapidamente conseguirem treinar e ter pessoas capazes de executar os processos. Isto tem duas grandes, no fundo, fases, uma fase de preparação, uma fase de treino. Na fase de preparação, basicamente, devemos estar dividido em 4 passos, portanto, garantir que temos um plano de treino que identifica quem sabe fazer as coisas, quem é que vai ser treinado, quem é que são os treinadores e quando é que vai acontecer esse treino. Depois, um passo 2, ter um standard, ok? Quando o gestor de trabalho não é mais do que definir um standard, um passo a passo de como se fazem as tarefas. Garantir no passo 3 que temos tudo preparado para fazer o treino e, obviamente, o passo 4, uma lógica de organização, 5S, garantir que está tudo devidamente organizado. Passamos depois da fase de preparação, avançamos para a fase de treino e, no fundo, também temos 4 passos. Primeiro passo, preparar a pessoa que vai aprender, explicando qual é a tarefa. A seguir, o treinador executa a tarefa e quem está a aprender, no fundo, está a ver, está a perceber como é que se executa o processo. E isto pode ser feito algo físico ou algo no computador. A seguir, trocam de papéis e no passo 3, quem aprendeu executa a tarefa e quem ensinou observa como está a fazer. E o passo 4 é o follow-up do treinador. Portanto, o follow-up significa vou-me afastando progressivamente, garantindo que a pessoa executa corretamente a tarefa até um ponto em que é 100% autónomo. Okay? Portanto, uma vez definida a norma e o standard, aplicamos esta metodologia para treinar todos os colaboradores que é necessário e com isto conseguimos aumentar a polivalência das equipas. Quero mostrar também um outro exemplo disto, desta metodologia, uma empresa gestora de frota, ok? Em que basicamente vamos conseguir ver o processo mais associado até a outra metodologia nossa, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Isto é um vídeo institucional, portanto, só esta parte mais introdutória, em que estamos a ver, no fundo, a criação do mind map em equipa
para identificar quais são as tarefas mais importantes a serem trabalhadas e a seguir avançar para uma lógica de priorização. Aí tem a matriz e começam a priorizar quais são as tarefas, os temas mais críticos, mais importantes, de serem devidamente treinados. Estamos a ver, como podem ver aqui é uma matriz, é sempre a mesma lógica, podem alterar o eixo, não é isso que é crítico, mas é sempre a lógica do impacto e facilidade de execução. A seguir, a construção da norma, e a construção da norma é feita em equipa, não é feito, mais uma vez, uma pessoa sentada sozinha, não, é feito em equipa. Aqui, o terreno deles, o Gemba, é o próprio computador, que são tarefas mais administrativas, então utilizam isto e estão a definir um passo a passo de como executar a tarefa. Podem também ter um quadro para seguimento dos próprios treinos, onde com gestão visual observamos. Obviamente que quando foi feito isto não havia este tema da proximidade, portanto havia a possibilidade de estarmos todos juntos e partilhar um quadro físico. Obviamente que agora toda esta informação pode passar para tema digital e ser consultado. Os standards, como é lógico, devem estar perto do local de uso, para garantir que quando eu tenho dúvidas acedo rapidamente ao standard e não tenho de perguntar. A seguir, o treino. Primeiro, explicação do tema que se está a falar, de qual é a tarefa. A seguir, a execução por parte do formador da tarefa em causa, para, no passo seguinte, ser a pessoa que esteve a aprender a executar e a perceber se tem alguma dúvida. Okay? A seguir, claro que aqui estão próximos, mas a ideia é afastar-se progressivamente e dar autonomia à pessoa para executar a tarefa. Este é outro exemplo do que estou a falar. Agora, há aqui outra questão que podemos discutir diferente. Portanto, nós queremos aumentar a polivalência dos colaboradores, mas também, nesta fase, podemos questionar se a forma como temos as nossas equipas organizadas, se é melhor ou não. Portanto, uma coisa, até agora o que nós vimos foi, mantendo a mesma estrutura, a mesma forma como organizamos as equipas, fizemos estas mudanças, ou vamos treinar em mais competências. Outro ponto pode ser, eu quero pensar se a estrutura da minha equipa já está otimizada ou não. Nós temos aqui dois exemplos, não é? Também, de certa forma, falamos da última vez. Portanto, neste caso, aparece como a Ana, que para ter um determinado diagnóstico demora 30 dias e tem que percorrer 5 locais diferentes. Temos o caso da Sara, que consegue ter isto num lead time muito inferior e, no fundo, com o mesmo resultado, ou com a mesma informação, num lead time mais curto e com maior satisfação, tem o mesmo. Portanto, isto é um foco dos recursos para, no fundo, um foco no cliente. Okay? Isto para nós é um tema importante porque é uma lógica de maior foco na eficiência do fluxo, portanto, na questão do lead time, de ser rapidez, do que a eficiência dos recursos. Claro que a eficiência dos recursos é importante, mas quando olhamos só ao recurso, começamos a descurar o próprio cliente e começamos a otimizar-nos sem pensar na cadeia de valor como um todo. Okay? E isso pode ser um risco em algumas organizações. Portanto, a cultura tradicional que existe é uma cultura, como vem aqui, de silos. Isto tem, negavelmente, uma coisa positiva, não é? Porque ajuda às rotinas e ajuda à coordenação, mas tem o risco de eu faço sempre a mesma coisa, faço tarefas muito repetitivas e acabo por perder a criatividade e o foco no que é o cliente. Então nós acreditamos numa cultura diferente, em que organizamos as equipas no que nós chamamos de value stream, mas não é mais que a cadeia de valor, com o foco no cliente, okay? E todas as atividades que existem para suportar esta cadeia de valor. Se não estou a suportar a cadeia de valor ou o value stream, então significa que é desperdício e não há motivo para isto estar a acontecer. Portanto, qual é os benefícios de uma organização por cadeia de valor? Garantir que existe um alinhamento de todos com os objetivos estratégicos, portanto, está tudo alinhado porque todos contribuem para uma determinada cadeia de valor, elimina desperdício de outras funções que às vezes respondem a diferentes áreas e que no fundo não é ninguém controla, mas ninguém gere, nem ninguém avalia a sua necessidade. Assim, começamos a perceber se é necessário ou não é, porque eu tenho que responder por uma cadeia de valor como um todo. Oferecer excelência ao nível de satisfação do cliente, que é o maior foco, e eliminar os fios funcionais e facilitar a comunicação. Tipicamente, as companhias que implementam isto têm resultados em termos de vendas, de lucro, melhoria de lead time, melhoria de experiência de cliente, etc. Quero-vos dar dois exemplos muito rápidos. Portanto,
ou numa oficina automóvel, em que temos o tradicional de diversas equipas, uma equipa de peritadores, de mecânicos, de chapa, de pintores, de montadores. E qual é o problema que acontece? Cada um foca-se no que é na sua especialidade e não existe, por exemplo, um feedback entre equipas. Portanto, e depois há uma queixa e há uma sensação que a equipa, por exemplo, de peritagem não fez uma avaliação correta e por isso os meus indicadores são prejudicados porque o peritador não avaliou o tempo suficiente ou as peças todas. Ou, quando há problemas de qualidade, o foco é sempre a equipa anterior que teve. O lead time não é um indicador que é acompanhado, portanto, muitas vezes, entre equipas, os carros podem ficar parados. As equipas olham para KPIs apenas desempenho individual. Transformamos estas equipas, criamos 3 equipas em que todas estas valências que viram aqui em cima estão presentes em cada uma das equipas, simplesmente as dividimos e demos, no caso de uma, um foco a melhoria, intervenções mais rápidas, okay? E mais 2 equipas. No fundo, agora temos o foco por toda a cadeia de valor, desde que o carro entra até o carro sair. Portanto, os técnicos são distribuídos, os peritadores também, portanto, as equipas têm competências, desenvolvemos matriz de competências também em plano para aumentar as competências onde não havia, porque realmente se calhar havia um técnico muito bom e agora é preciso que os outros também sejam bons. Não foi necessário investimentos, portanto, não aumentamos o número de meios, mantiveram-se o número de meios, e nos KPIs incluímos indicadores de lead time, que revelam muito da satisfação do cliente, como toda a gente sabe. Isto, no final, obviamente não foi só por esta mudança, houve mais uma série de mudanças, mas no final conseguiu-se obter uma redução de 20% do lead time do carro em permanência na oficina, um aumento de 16% da margem bruta. Na mesma lógica, uma equipa comercial que estava organizada apenas por geografia, passou a estar organizada por tipo de geografia, organização por canal de venda, ok? Com isso, conseguimos também um modelo mais focado no cliente, já estamos mais focados num determinado segmento, preparamos e orientamos a nossa intervenção para, neste caso, ou showroom, ou centro de empresas, ou cliente fidelizado, portanto, dividimos em 3 equipas dentro de cada geografia e, após desenvolver um plano de coaching e treino das equipas, um processo de acompanhamento e monitorização no funil de vendas, etc., ou seja, mais algumas ferramentas, conseguimos um aumento de 20% de vendas a retalho e 30% de vendas a centro de empresas. Portanto, isto acho que é o momento certo, provavelmente para as pessoas questionarem se a organização que têm, se já está alinhada com o cliente, se já serve na totalidade o cliente. Caso cheguemos à conclusão que sim, mantém-se tudo o que dissemos até agora, é criar as matrizes de competências e treinar as pessoas segundo a metodologia do Standard Work e o TWI. Se achamos que faz sentido, devemos olhar para a equipa e desenhá-la orientada ao cliente. Okay? Este era o primeiro tema a ser partilhado. No arranque, portanto, nós podemos estar a olhar para a eficiência no arranque e pensar, este arranque é como um projeto, ao fim e ao cabo. E o objetivo é ter um arranque vertical. Tipicamente, os projetos têm um arranque longo, porque os erros só são detectados durante o arranque, há uma falta de coordenação dos fornecedores, internos ou externos, há uma inexistência de planeamento eficaz que leva a uns pontos importantes sejam esquecidos e há retrabalho que é necessário na solução. Portanto, isso prolonga e faz com que o nosso arranque seja mais longo do que aquilo que era suposto. Portanto, nós podemos olhar para isto, seguindo uma lógica de projeto e dividir em etapas. Okay? E podemos pensar que a primeira etapa é a identificação do que é necessário mudar por imposição de regras de segurança, ou por variação da procura, ou outro qualquer fator. Uma segunda etapa, definição de novas soluções standards para cada tópico identificado. O que é que eu tenho que fazer para responder ao primeiro ponto? No terceiro, e este é colocado porque acho que isso é um facto que toda a gente percebeu, portanto, perceber que rotinas é que podemos tornar digitais. Isso é inegável que há uma transformação. A seguir, quarta etapa, implementação das melhorias e, na quinta etapa, um desenho de todos os standards e checklists de controle para garantir que o arranque funcionou bem e permanece bem. Okay? Um dos temas que podemos falar aqui, que vem muito da indústria, mas acho que deve ser abordado, embora não estejamos no setor propriamente da indústria, mas faz sentido, é pensar na questão do dimensionamento dos nossos recursos. Portanto, nós vamos ter, por questões de distanciamento social, de alterar layouts.
Mas eu posso me questionar, então, quantos postos de atendimento é que devo ter? Quantos vendedores é que devo ter? Quantos colaboradores é que necessito no back-office? Estas questões fazem sentido numa altura como esta. Então, podemos introduzir aqui alguns conceitos que vêm claramente da indústria para nos ajudar a conseguir dimensionar. O takt time é um conceito que vem da indústria que no fundo, o objetivo é ajudar-nos a conseguir marcar o ritmo e a dimensionar o número de recursos necessários. Como é que eu posso fazer isso? Portanto, conhecer a procura, perceber, seja qual for a área, seja um restaurante e o número de clientes que chega, seja um serviço de atendimento e o número de utentes que chega, etc. Perceber qual é a nossa procura, conhecer os nossos recursos disponíveis, conhecer as competências atuais e analisar a lógica carga-capacidade. Okay? A partir daí, faço um cálculo para perceber quantas pessoas é que eu necessito de trabalhar, quantos postos é que eu tenho a alterar. Eu realmente posso mudar os layouts porque as regras de distanciamento social vão me obrigar, posso ter um pensamento, vou alterar para quanto? Vou dimensionar-me para quanto? E a seguir, posso criar mecanismos de flexibilidade na atuação da procura. O que é isto? É eu perceber como é que eu vou conseguir realizar a minha procura. Se eu consigo antecipar algum trabalho, se eu consigo trabalhar com o banco de horas, etc, etc. Okay? Acho que este ponto é também relevante, não só alterar por uma questão de distanciamento social, mas também com uma lógica por trás de dimensionamento. E isto também é um conceito que vem da indústria, criar áreas de trabalho que sejam flexíveis, que eu tenha 2, 3 pessoas, consoante a minha necessidade. Isto é o tema layout. Tem aqui um exemplo já assim da área de serviços, neste caso uma alteração de layout ocorreu num processo de arquivo de documentação, em que vocês podem perceber pelo spaghetti que as pessoas, ou os colaboradores, tinham que fazer esta zona toda para executar esta tarefa e conseguimos colocar tudo dentro desta sala 4 que vocês veem aqui, com as pessoas aqui a trabalhar, com a chefia a poder entrar para acelerar o processo sempre que acontecia algum atraso, e está tudo ali organizado. Portanto, isto é um exemplo de uma alteração de layout, tendo bem em vista a otimização do fluxo. Claro que hoje em dia temos que também acrescentar a variável de distanciamento e como garantir que não há risco de contaminação. Esta mudança, juntamente com outras pequenas melhorias, trouxe uma redução de lead time de 42 dias para 15 e uma redução do passivo, que era um backlog, de 221 dias para 15 dias. Okay? Depois, estas rotinas a tornar digitais. Portanto, as reuniões, está mais que visto, uma questão de redução de tempos, redução de custos. Muitas reuniões vão passar a ser de forma virtual e bem. Elementos como quadros de melhoria, KPIs, planos de trabalho, tudo isso também pode avançar para ser digital. Queria mostrar-vos também, para além da questão das reuniões, outras coisas que podem fazer. Neste caso aqui, chamaram isto um botão mágico, portanto, um botão que permitia uma aplicação, um macro, que permitiria fazer o arranque de uma aplicação, chamando outros. Eu vou colocar aqui só o vídeo a andar, se perceber. Portanto, isto é uma tarefa que demorava algum tempo, que se tinha que abrir várias janelas e vários programas, introduzindo os users, as passwords, etc. E com este botão, simplesmente é tudo feito em forma automática e permite-me ganhar tempo e fazer outras tarefas de maior valor acrescentado. Na mesma lógica, e isto não é algo em que é preciso um software, um sistema especial, não, é algo que é relativamente simples de ser implementado. Outro exemplo também é uma que implantamos recentemente, leitura de leads diretamente no site. Portanto, hoje em dia é muito importante a questão da web e as pessoas tinham que estar constantemente a olhar para responder às leads que estão a cair, até porque têm prazos negociados muito curtos, estamos a falar de 1 hora de resposta, lead time de resposta negociado com a marca, portanto, tinham que estar constantemente a verificar. Implementou-se um RPA, que é um Robotic Process Automation, que parece ter um nome pomposo, mas é algo que é simples e não é nada muito complicado, uma linguagem relativamente acessível, e com isto, esta informação consegue-se processar em automático. Portanto, vamos ver aqui um pouco o robô a acontecer. Quando se fala de robotização destas tarefas, não estamos a pensar em grandes robôs, não, isto é algo de uma linguagem simples que se pode fazer e com isto ganhar tempo e disponibilidade das pessoas. Portanto, estão a ver, este robô faz todas as tarefas em automático, vai buscar, neste caso, as leads de clientes que foram aos sites e passa para a equipa e a equipa pode tratar a partir daí. Portanto, isto são exemplos de rotinas que devem ser identificadas durante este processo, durante o nosso arranque, não é? Devemos identificar e planear melhorias sobre elas. E com isso conseguimos sair mais ágeis e mais fortes desta crise. A seguir, acompanhar a implementação das melhorias.
podemos ter as salas físicas ou agora começar normal as salas digitais. Nós tipicamente utilizamos muito o Teams, como estamos a fazer agora, mas também podemos fazer isto, a mesma coisa com o Excel. A lógica é fazer um acompanhamento daquilo que está a acontecer. Por exemplo, nós devemos implementar um planeamento curto com as equipas, a gente chama isto o Last Planner, e desta forma temos aqui as tarefas que cada pessoa tem para fazer nesta semana e conseguimos controlar o ritmo de trabalho. Isto também é muito importante para conseguir garantir que os prazos não derrapam e que o arranque é realmente vertical. E depois o desenho de estándares, não é? E este checklist. Portanto, temos que desenhar isto para garantir que cumprimos com todos os pontos que estão identificados, estamos a responder a todas as necessidades identificadas e somos capazes de manter os processos robustos. Nós próprios aqui no escritório tivemos que definir standards para garantir que não havia qualquer risco de contaminação, definindo percursos diferentes para as pessoas, regras de utilização dos espaços, etc. Uma avaliação também da gestão sanitária do desconfinamento, tudo isto são formas de avaliação. Temos também aqui um exemplo, neste caso, uma inspeção de viatura, em que, como não pode haver o contacto com o cliente, foi feito um novo standard de como fazer a mesma tarefa, o mesmo procedimento, mas agora em segurança. Portanto, estão a ver aqui os pontos que devem haver, que devem acontecer, desculpem, por onde o carro vai passar, por onde o inspetor vai avançar, por onde o cliente vai estar e onde é que eu tenho que fazer a higienização. Portanto, temos aqui visibilidade sobre qual é o processo. O facto de fazermos este standard antes de abrir, explicamos às pessoas este standard antes de abrir, levou a que o arranque fosse vertical e quando começaram a chegar os clientes, as coisas fluíam de forma natural e sem filas, sem confusões. Okay? Isto é o que eu tinha-vos para apresentar em termos de eficiência no arranque. Terceiro tema, a experiência do cliente. Portanto, quando nós falamos de experiência do cliente, estamos a falar de todas as interações que uma organização tem com os seus clientes, sejam contactos diretos, sejam contactos indiretos. Portanto, é o impacto cumulativo de todos os pontos de contacto ao longo do tempo. Não pensar só na lógica fecha quando eu vendo, mas também pensar na própria utilização do produto, do equipamento, etc. Portanto, e porquê é que é importante ter esta visão de todo? Porque, por exemplo, se pensarmos nós, vamos a um supermercado, se encontrarmos os produtos todos, não tivermos gente nenhuma a acumular nos corredores, estamos 100% satisfeitos. Fizemos as compras que queríamos, muito bem. Mas se tivermos 10 minutos numa fila, estragou toda a experiência. Portanto, devemos olhar ao processo de A a Z para garantir que realmente corre da melhor forma. A metodologia de mapeamento de experiência do cliente tem uma série de etapas, que a primeira é selecionar o perfil do cliente e o processo. Portanto, se vamos por tipologia de clientes, tipologia pode ser um cliente jovem, um cliente casal, um cliente com família, isso são tipologias de clientes, e qual o processo que vamos acompanhar, recolher dados sobre a experiência do cliente, muitas vezes acompanhando por observação, construir o mapa de experiência do cliente e, a partir daí, lançar as oportunidades de melhoria. Isto, no fundo, vai definir um plano de ações de melhoria, que, implementado, se há de traduzir numa série de resultados. Isto tem aqui, para o exemplo, uma visita, de um planeamento de uma visita a um parque de diversões da Disney, tem aqui como o processo é feito, com recurso a post-its, podem ver em cima os diferentes estados do processo, as diferentes atividades, qual o estado emocional, e em baixo iríamos colocar as oportunidades de melhoria. O mesmo está mais bonito segundo esta forma, ok? Portanto, se eu planeio ir ao parque de Disney, vou começar, no fundo, por ter essa ideia, explorar as opções, neste caso vou a Paris, vou a Orlando, vou decidir o meu dia, vou comprar os bilhetes, depois vou estar no local e entrar, andar nas atrações, etc. Portanto, tudo isto são as minhas etapas do meu processo e sobre elas devo perceber quais são as expectativas do cliente, o que é que o cliente estava à espera, qual é o seu estado emocional e, a partir daqui, quais são as oportunidades de melhoria. Isto é algo simples que pode ser feito em qualquer local. Vimos um exemplo, uma realidade de uma visita a um parque temático, vemos agora um exemplo de uma consulta externa com a mesma abordagem. Okay? Portanto, passos que o cliente tem que fazer, expectativas, estado emocional, oportunidades de melhoria. Vamos ver agora o exemplo para um abastecimento do automóvel. O mapeamento da experiência do cliente tem estas 3 componentes, se quiserem, que aparece aqui. Portanto, as personas não é mais que os tipos de cliente, os pontos positivos e negativos e
quais são as etapas que o cliente passa. Neste caso, por exemplo, tem a etapa entrada, abastecimento, loja, pós-pagamento, saída. Para um tipo de cliente que abastece e vai à loja. Há outro tipo de... Foram identificados uma série de tipologias de clientes, aqueles chamam as tais personas, que poderia ser, por exemplo, o cliente que só vai, abastece e vai-se embora. Ou um cliente de lavagem, etc. Neste caso, por exemplo, foi identificado como os pontos críticos que, por exemplo, coisas tão simples que apanho chuva na bomba enquanto abasteço. Se calhar um tipo de clientes como este, se ele puder optar por estar numa bomba em que não sabe que não vai apanhar chuva, mesmo que esteja debaixo de uma tempestade, vai preferir ir a essa. Tem dificuldade de uma utilização do cartão Continente. Gostava que houvesse mais produtos naturais na loja. E também os pontos positivos para continuar a puxar por eles. Gostei da promoção, valorizo bastante o facto de existir luvas de papel na bomba. Portanto, isto está-nos a dar pistas sobre o que é que os clientes valorizam ou não valorizam. E isto pode-nos ajudar a melhorar a própria experiência do cliente. Mais uma vez, é um processo simples. É juntar uma equipa que vai olhar ao cliente como o cliente está a interagir com o serviço que estamos a oferecer. E a partir daqui vamos mapear e identificar as oportunidades de melhoria. Por exemplo, um exemplo também interessante foi um trabalho que se fez numa loja para melhorar o serviço de atendimento. Portanto, isto é um balcão já com alguns anos da Wells, portanto não é da última geração, em que estão a ver, no fundo, o cliente a pedir e a deslocação do colaborador para ir buscar os produtos necessários. Como é lógico, ninguém gosta muito que quem está atrás do balcão que vira as costas, e em particular quando isto significa que vai demorar mais tempo. Okay? Também, por outro lado, ao olhar para isto, estamos a identificar oportunidades não só de satisfazer o cliente melhor, mas ao mesmo tempo de garantir que a loja tem mais eficiência, que as pessoas têm mais eficiência e por isso têm mais tempo para vender mais coisas ou promover novas vendas. Okay? Tem aqui as diferentes etapas. E os diferentes, o que está a ser assinalado são os mudas, as oportunidades que são identificadas. E entrega do produto. Se avançar um bocado. E em seguida o que se construiu foi o que a gente chama de uma mock-up. Não é mais do que com papel, cartão, com paletes de madeira, construir o que poderia ser um balcão da Wells, com uma nova organização que permita uma menor deslocação, uma maior produtividade e uma maior satisfação do cliente, porque gaste menos tempo e estou um máximo do tempo diferente para o cliente. Portanto, isto é algo simples que podemos fazer como prova de conceito para testar. E só após mapear a experiência é que chegamos a esta conclusão. Tudo o que está aqui é simulado, não existe um computador, não existe nada, foi tudo simulado para conseguir provar um conceito e facilitar. Portanto, uma das coisas que identificou é a dificuldade quando há picos e no fundo quem está atrás do balcão tinha que sair e deixava o cliente à espera. Portanto, quando já estamos preparados para os picos, temos aqui um kit, preparamos o material que é todo necessário para responder e sempre continuamos a ter o mesmo nível de serviço de atendimento. Portanto, tudo isto são exemplos de melhoria da experiência do cliente. Por último, e para terminar, o que também podemos fazer para complementar este exercício é o chamado a voz do cliente ou o VOC. Portanto, caso fique alguma coisa por saber, algum detalhe por compreender, podemos sempre fazer inquéritos, que é a ferramenta mais simples, para perceber em algum ponto específico o que é que devemos fazer para melhorar a satisfação do cliente, o que é que nós temos que trabalhar. Portanto, a voz do cliente é algo importante como complemento a este mapeamento da experiência do cliente. Pronto, e isto é o que nos permite começar cada vez mais a ser uma organização de excelência. Qualquer empresa que tenha contacto, e estamos a falar de uma área de serviços e comércio, pode fazer isto com as suas equipas, seguindo estas etapas, mapeando em equipa o processo que tem e em discussão encontrar as melhorias implementadas, sempre com uma lógica de priorização e as melhorias de mais baixo custo, com maior impacto para as restantes. Da minha parte, era o que eu vos queria apresentar. Passo então agora a palavra ao Frederico. Creio que já está online. Boa tarde. Queria começar por agradecer a olhar para o meio ao Instituto Kaizen a oportunidade de estarmos
aqui a contar um bocado a nossa experiência ao longo destas últimas semanas. Cumprimento a Júlia Tomás, Luís Guerra, e que, se calhar, sem mais demoras, passaria um bocado à apresentação que preparamos. Curiosidade ou não, o que nós nos apercebemos na preparação desta apresentação é que muito daquilo que fizemos nas últimas semanas coincidiu com a metodologia e a abordagem Kaizen para a resposta nestes tempos mais complicados que acabamos de atravessar. Eu creio que a apresentação já está online, por isso começarei a partir daqui. Isto é uma citação, eu não deixo de dizer o seguinte, que acho que esta crise que atravessamos acabou por apanhar e atingir, eu diria, todos os quadrantes da sociedade. Relativamente às empresas, eu acho que houve claramente duas grandes consequências. Uma, ao nível do mercado, da quebra do mercado, fruto da quebra da procura, e outra, muito relacionada com aquilo que foi a obrigatoriedade das empresas e algumas empresas não poderem parar. As entidades gestoras de água, eu diria que sofreram um pouco, ou sofreram muito destas duas consequências. Por um lado, sermos um serviço público essencial, não podemos, de forma alguma, suspender aquilo que era a atividade de abastecimento de água e saneamento e tratamento de águas residuais. Por outro lado, vimos também nós o mercado reduzir, de forma que o aumento do consumo doméstico que houve em casa das pessoas não compensou de forma alguma a quebra no consumo não doméstico, pelo menos na cidade do Porto e na maioria das cidades que temos vindo a discutir. Falando um bocado de nós, não vou perder muito tempo, mas só falar de três coisas que acabam por distinguir as águas do Porto das restantes entidades gestoras de água. O Porto, por um lado, é uma cidade geograficamente completamente limitada, pequena. O Porto Cidade é um Porto Município, está completamente rodeado, seja pela frente marítima, pela frente fluvial do Douro, seja por um conjunto de municípios, mas que tem uma presença de água muito abundante, seja para estas frentes, seja pelas inúmeras ribeiras que atravessamos, por isso nós temos que viver muito com esta presença de água. Outra característica que nos distingue é a questão de termos uma grande população flutuante, ou seja, a percentagem de pessoas que entram na cidade ao longo do dia associada à atividade de comércio, serviços, tudo, e além disso a atividade turística também da cidade, tem uma grande expressão, e isso tem para nós um impacto muito grande nas redes que gerimos, porque temos que lidar com essas flutuações entre dia e noite. E a terceira aspecto que nos distingue também, de certa forma, nós não, ao contrário da maioria das entidades abastecedoras de água, não, eu diria uma pequena parte como nós, para além do abastecimento e do saneamento, nós temos um conjunto de responsabilidades dentro da cidade, como seja assegurar a drenagem das águas pluviais, a qualidade da água nas praias, nas ribeiras, o tratamento das hectares. Isto é importante porquê? Porque, efetivamente, neste período mais complicado que atravessamos, nós tivemos, o primeiro grande exercício que fizemos foi focar-nos no essencial. Alguns dos números que estão aqui, indicadores, trouxe aqui também da empresa. Acho que aqui o que interessa, se calhar, mais aqui acaba por ser o número de clientes que temos que servimos, o número de colaboradores que tivemos que saber gerir num curto espaço de tempo e mudar todo o paradigma de gestão dos nossos colaboradores, e um conjunto de infraestruturas que também aqui não deixo de realçar o facto de termos 2 hectares em ambiente urbano que tiveram que continuar a trabalhar sem qualquer problema. Também uma pequena fotografia daquilo que é a nossa organização, olhando um bocado para o organograma, nós estamos organizados com 6 direções e um conjunto de unidades orgânicas que ou reportam diretamente ao Conselho de Administração ou a estas direções. E isto é importante porque nós, efetivamente, no espaço de cerca de uma semana, as 514 pessoas que estavam nesta organização viram drasticamente alterar as suas condições de trabalho. E contando, se calhar, um bocado a história desde o início, e olhando aqui um bocado até para aquilo que é a abordagem Kaizen para este tempo, a primeira fase, aquela fase de negação entre o primeiro caso e o início do estado de emergência, o que começou a acontecer, nós quando nos apercebemos que isto poderia realmente ganhar proporções mais drásticas, o primeiro grande foco foi garantir a segurança dos nossos colaboradores e garantir ao mesmo tempo que tudo aquilo que não podia parar na empresa e tudo aquilo que neste caso, a água na torneira das pessoas não podia deixar de ser abastecida e as hectares não podiam deixar de funcionar. O nosso primeiro grande trabalho foi, de acordo também com as diretrizes do município, porque sendo nós uma empresa municipal detida pelo município, houve aqui sempre esta responsabilidade, esta preocupação de coerência com todo o universo municipal, mas o que fizemos foi uma pequena matriz associada, por um lado, a criticidade das funções, avaliamos aquelas funções que eram efetivamente críticas, dou alguns exemplos, os piquetes de emergência,
os turnos das hectares, a atividade laboratorial de controle de água, o apoio de suporte na logística e nas compras, a área de segurança, na segurança e saúde no trabalho, que esteve mais ativa do que nunca, ou seja, com isto queremos, permitiu-nos reorganizar as equipas, suspender algumas atividades que não eram tão essenciais. Com isso conseguimos reforçar as equipas, ganhar aqui alguma redundância de uma lógica de turnos e de equipas de reserva que ficavam em casa para o caso de começarem a surgir e o número de infectados começar a aumentar dentro da empresa, o que felizmente não aconteceu, mas a verdade é que criamos este plano de contingência no espaço de uma semana. No dia 13, na semana de 13 de março, estávamos a fechar todo este plano e no dia 15, na segunda-feira seguinte, não deixo de realçar isso, metade da nossa empresa, ou seja, metade das 514 pessoas estava em teletrabalho em casa. Foi um trabalho também, teve aqui um impacto enorme e um apoio enorme na DSI para garantir que todas essas pessoas estavam em condições de trabalhar e não só também ter uma condição de ligação à empresa, conseguir perceber tudo aquilo que se passava na empresa. Mantivemos um conjunto de pessoas ativas no terreno. Algumas das pessoas com que não foi possível atribuir tarefas de redundância e não podiam estar em casa a trabalhar por terem funções que não era possível transpor para casa, ficaram neste espaço de reserva para o caso de serem ter as chamadas, e tínhamos ainda uma pequena fatia de pessoas que já estavam em situações de absentismo anterior. Com isto tudo, eu diria que o nosso paradigma inteiro mudou radicalmente. O lado bom é que, do ponto de vista do cliente, tirando a suspensão do atendimento presencial, que nós fomos fechando tudo aquilo que era o nosso atendimento presencial, tirando a questão da leitura de contadores, porque não podemos ir à casa das pessoas, as pessoas não iriam compreender, estando elas próprias recolhidas em casa, que nós lhes fôssemos bater à porta para ler contadores. A suspensão dos cortes por falta de pagamento, também nesta altura que decidimos suspender. Tudo, tirando este curto, provavelmente o encerramento do pavilhão de água, tudo o resto eu diria que foi praticamente imperceptível estas alterações do ponto de vista do cliente. Ou seja, o atendimento telefónico mudou, as pessoas passaram a atender o telefone em casa, mas a verdade é que não conseguimos fazê-lo de forma que os números de espera no atendimento, a taxa de abandono das chamadas telefónicas e tudo aquilo que eram as alternativas para as pessoas contactarem connosco estavam mais ativas do que nunca. E aqui também não deixo de realçar, de facto, o trabalho que a empresa tinha vindo a fazer ao longo dos últimos anos do ponto de vista da digitalização dos seus processos. Eu trouxe aqui 2 ou 3 exemplos. O nosso programa de gestão operacional, ou seja, a plataforma H2 Porto, que gere toda a equipa, garantindo que a mobilidade das pessoas que têm no terreno conseguem ter acesso à informação em tempo real, gerida no nosso centro de gestão de operações. Virado para fora para o cliente, a criação da plataforma de licenciamento, que foi criada o ano passado e que permitiu todo o processo de licenciamento não parar, as pessoas puderam continuar a submeter o processo de licenciamento e todos os nossos técnicos conseguiram trabalhar a partir de casa. E, mais do que isso, os nossos balcões digitais, a app da Águas do Porto, que permitiram, e aqui foi importante, permitiram-nos manter um contacto muito grande com o cliente. O que nos levou aqui para a segunda fase, ou seja, depois desta transposição, qual foi a nossa grande preocupação foi realmente reforçar todos os meios digitais de contacto com o cliente. Nós, com a equipa, com a suspensão do atendimento presencial, o que fizemos e com a tentativa, tentamos mover as pessoas para que aderissem ao nosso balcão digital, mas percebendo que algumas dessas pessoas tinham dificuldades nas novas tecnologias, o que criamos foi um chat online em tempo real, gerido pelas pessoas que estavam no atendimento presencial, em que as questões mais técnicas de acesso, de dúvidas, questões de o que é que poderiam tratar, eram resolvidas na hora, num chat criado também em cerca de uma semana. Outro exemplo, o licenciamento. Nós não podemos também na área de licenciamento fazer as vistorias finais às redes prediais, porque também aqui não era possível estávamos todos em confinamento. O que fizemos foi criar uma ferramenta para que não criássemos um backlog muito grande de vistorias por fazer, foi permitir que a execução de vistorias por videochamada, ou seja, os clientes, neste caso, faziam-nos uma tour com uma comunicação por vídeo, em que nos mostravam tudo aquilo que eram as redes prediais que tinham instalado e o nosso técnico percebia se aquilo estava ou não de acordo com o projeto
São dois exemplos de coisas que foram criadas por necessidade, mas foi tal o sucesso e a produtividade destas ferramentas é tal que provavelmente continuaremos, de agora em diante, mesmo na situação de regresso à normalidade, continuaremos com estas ferramentas. Outro exemplo, o pavilhão da água, a equipa da educação ambiental esteve também, por força do encerramento do pavilhão da água, esteve muito mais focada numa lógica de passar as mesmas mensagens e em alguns casos até fazemos vídeos com visitas virtuais daquilo que seria uma visita ao pavilhão da água, até para as pessoas poderem não perder o contacto e aguçar a curiosidade para quando for aberto, o que aconteceu agora, as pessoas tenham curiosidade realmente de voltar ou de vir a conhecer o pavilhão da água. Para além disto, tudo aquilo que for agilização, e aqui entrou, não podendo nós e não entrando nós aqui numa alteração de preços, porque os nossos tarifários são aprovados todos os anos em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, o que nós fizemos foi criar um conjunto, e aqui com o município, de medidas de apoio de exceção para quem estava a sofrer mais financeiramente com toda esta crise. Foram criados, permitidos planos de pagamento alargados, em alguns casos sem juros, para quem mostrasse realmente ter a perda de rendimentos. Para empresas, para além destes planos de pagamento, o que conseguimos foi uma isenção das tarifas de disponibilidade, ou seja, as tarifas fixas de abastecimento de água, de saneamento e mesmo de resíduos, aqui com o apoio da empresa do ambiente. Tudo isto articulado com o município, no sentido também de tentar comparticipar um pouco todo aquilo que era a perda da população dentro da cidade. A terceira fase, que entretanto foi agora disputada há algumas semanas, o nosso plano de regresso, inicialmente prevê algumas fases. Inicialmente o que está a ser previsto é aumentar o conjunto de funções que teriam sido suspensas e aumentar o leque de trabalhadores que estarão operacionais e que já estão operacionais desde esta semana. Mesmo no teletrabalho, o que estamos a tentar é que haja aqui uma lógica de turnos de pessoas, para as pessoas não perderem realmente o contacto com a empresa, haver aqui uma lógica de turnos atendendo ao espaço de cada sala que esteja disponível. As únicas pessoas que ainda continuarão em casa nesta fase são tudo aquilo que sejam doentes crónicos ou chamados grupos de risco determinados pela Direção-Geral de Saúde e os colaboradores que tenham filhos até 12 anos realmente pela impossibilidade, em alguns casos, ou pela necessidade de terem que estar a acompanhar a escola, pelo menos durante este mês. Foi aumentado com isto tudo aquilo que é a nossa presença na empresa, mantendo-nos ainda assim com algumas equipas de reserva menos, mas mantém-se. Abrimos os balcões de atendimento aos poucos, a partir de agora ainda só que temos que garantir que há uma marcação prévia há um cumprimento das orientações, nomeadamente tudo aquilo que é o controle da desinfecção e higienização, mesmo o controle de temperatura das pessoas, que é feito à entrada, mas a partir de agora estes balcões foram abertos também para os nossos clientes. E, ao mesmo tempo, a última fase, a reabertura do pavilhão da água, que não podendo contar com aquilo que é o seu maior público, que são as escolas, mas que esperamos é que, e aí, por esse motivo, não abrimos a semana toda, abrimos só de quinta a domingo, percebendo que o pavilhão da água, estando no Parque da Cidade, poderá contar também com um conjunto de pessoas que cada vez mais começam a regressar à vida ao ar livre. Olhando para aquilo que é quase o imediato e o futuro, e o que é que nos espera, e aqui realmente o que nós percebemos, pela experiência que passamos e daqui para a frente, vai haver uma necessidade de estarmos muito atentos do ponto de vista de provisionamento daquilo que são novas soluções de proteção. Ninguém sabe quando é que isto realmente vai terminar, ou seja, há uma ideia de que isto só poderá terminar só com uma cura, uma vacina. Fala-se de uma segunda vaga, felizmente cada vez menos, mas ainda não é certo que não haja, por isso há aqui uma necessidade, estamos muito atentos àquilo que são as necessidades de proteção individual para reduzir o risco de contágio entre os nossos colaboradores. Ao mesmo tempo, o sucesso daquilo que foram as ferramentas digitais, que não escondendo que foram feitas muito para uma lógica de eficiência interna em tempo normal, a verdade é que permitiram uma produtividade muito maior nesta situação e realmente mostrou-nos que este é o caminho certo em tudo aquilo que foram áreas que nos permitiu gerir o teletrabalho, em alguns casos até com maior produtividade. Por isso, esta trajetória de digitalização da empresa será para manter e até para reforçar. A continuidade de transição daquilo que são os contadores normais para os contadores inteligentes. E aqui a importância disto, nós não podendo ir à casa das pessoas, ler os contadores que lá estavam, a verdade é que em alguns casos continuamos a faturar por estimativa. Isto para nós é particularmente arriscado, porque verdadeiramente nós só vamos saber
a verdadeira dimensão da quebra de faturação no dia em que tivemos o conjunto de contadores completamente lidos. O que é que nos ajudou aqui? O facto de que nós temos 1/3 dos nossos contadores hoje em dia já em telemetria, permitiu-nos fazer uma extrapolação desses contadores para aquilo que deverá ser o universo municipal, juntando a isso o facto de já temos também com data loggers, neste caso também telemetria e informação a tempo real dos nossos grandes clientes, tirou-nos, de certa forma, muito daquilo que era o estar às escuras neste momento e daí também esta importância de manter esta trajetória de reforço de contadores inteligentes. Iniciamos também uma aposta na investigação. A Águas do Porto tem um laboratório acreditado e com isto associamos a duas entidades científicas da cidade, de ensino científicas, falo do CIMAR e falo da Universidade Católica Portuguesa, com quem estamos a investigar a presença do vírus nas águas residuais. O vírus, desde o primeiro momento, houve alguns estudos semelhantes, sobretudo na Austrália, na Holanda, mas também já ser feitos nos Estados Unidos, de que o vírus poderá estar presente nas águas residuais, mesmo antes até do próprio surto surgir. O que nós estamos a tentar perceber é realmente criar uma matriz de identificação do genoma do SARS-CoV-2 nas águas residuais, permitindo até, se calhar, num segundo momento em que possa surgir uma segunda vaga, podemos até sinalizar e conseguir antecipar isso, naturalmente avisando as entidades competentes para o efeito. Por fim, o reforço da formação, porque também não negamos, mais do que nunca, se houve aqui algo que foi extremamente importante, foi a formação das equipas, sobretudo em termos dirigentes, de gestão de equipas e na parte de liderança, porque manter o foco, manter um bocado a serenidade e manter os objetivos muito, muito vivos foi claramente aqui uma das competências que esteve mais posta à prova durante todo este período. Olhando para o futuro e olhando, antes disso, para trás, também o que é que surgiu. Nós, além disso, promovemos durante todo este período reuniões diárias com todas as direções e unidades orgânicas, com uma dupla objetivo. Por um lado, manter muito presente aquilo que estava a correr mal, ou seja, nós conseguíamos discutir num determinado dia de manhã aquilo que tinha corrido mal na toda a transição que ocorreu no final de março. Ao mesmo tempo, garantir que todas as pessoas, ou pelo menos todas estas direções, tinham a mesma informação ao mesmo tempo e garantindo aqui alguma universidade, porque se havia algo que nos assustava era o facto de ter pessoas em casa sem alguma ligação à empresa, sem saber um bocado qual estava a ser a resposta da empresa e com isto até poder criar aqui algum afastamento das pessoas e alguma preocupação adicional. Foram promovidas estas reuniões e aqui fizemos uma coisa que foi transpor a nossa matriz de indicadores, que é uma matriz mensal, em que analisamos com todas as direções, normalmente, todos os indicadores da empresa, conseguimos transpor com indicadores mais críticos para uma periodicidade diária, ou seja, nós, num determinado dia de manhã, estávamos a saber o que é que tinha acontecido no dia anterior, falo dos problemas da rede que eram resolvidos no próprio dia de abastecimento de água, a resposta dos piquetes de emergência, falo dos tempos de atendimento, nas análises de laboratório que eram feitas, de coisas tão simples quanto como o próprio número de infectados que pudesse surgir na empresa, de questões de aprovisionamento, ou seja, tudo aquilo que nos estava, das frentes de obra que se mantinham ativas, nós tínhamos informação se alguma dessas coisas acontecia imediatamente na manhã seguinte, por um lado com a questão das reuniões diárias, mas por outro com esta nova matriz que foi estabelecida. Com isto também, ao mesmo tempo, para além da comunicação interna, não deixo de dizer, a comunicação externa foi muito importante, ou seja, aí, percebendo que nós, enquanto entidade gestora, associamos muito ao município do Porto. O município do Porto tem uma rede e um portal de comunicação com todos os municípios muito mais robusto do que o nosso, em que nós aí intensificamos também as nossas notícias, sobretudo para mostrar às pessoas que, do ponto de vista de qualidade da água e do ponto de vista de continuidade de serviço, estava tudo mais do que assegurado e não havia qualquer razão para alarme geral. Olhando para o futuro, e aqui o lado da reimaginação, que eu diria que se calhar é aquilo que já existia, e nós transpusemos para aqui, nós enquanto entidade gestora temos sempre aquela ideia de que queremos ser mais do que abastecimento, uma empresa de abastecimento de água e que trata realmente das águas residuais, a ideia de sermos, e com tudo aquilo que temos vindo a fazer com a digitalização, com tudo o que é a recolha de dados que temos vindo a conseguir, há aqui um conjunto de 5 eixos que estão aqui expostos, que realmente é o que nós, por onde queremos crescer, para que as pessoas lembrem-se cada vez menos de nós apenas e só como uma empresa de água e lembrem-se como eu diria, um dos eixos, um dos pilares da cidade para aquilo que é toda a lógica de comunicação e de informação dentro da cidade. E termino, se calhar, um bocado por isto, com este nosso propósito. Peço desculpa, este slide está em inglês, mas a ideia é mesmo esta: passar de sermos uma simples empresa utility de água
para sermos um elemento acelerador de informação na empresa, com tudo aquilo que a informação que recolhemos nas nossas redes sirvam para ajudar na gestão de resíduos, para antever questões de mobilidade, para criar realmente também aqui uma sensibilidade e uma preocupação com o ambiente e com as alterações climáticas, e por isso acho que com isto termino, ficando naturalmente à disposição para qualquer questão que possa surgir da apresentação. Muito obrigado. Ok, penso que conseguem ouvir, portanto agradeço ao Filipe pela participação e pela partilha da experiência. Vi que não há muitas perguntas, portanto também não há temas assim a falar, portanto resta-me agradecer também a presença. Se quiserem alguma dúvida, alguma questão que não tenha surgido, surge agora, têm aqui um e-mail, podem enviar, e na próxima semana teremos o tema da indústria. Portanto, obrigado também pela participação. Obrigada, Luís. De facto, houve duas questões que já foram respondidas por escrito, mas podem ir deixando estas mensagens. Nós também reforçamos o link do questionário de satisfação. Basicamente são duas questões para nos darem nota daquilo que foi no fundo, o vosso feedback desta sessão e algum comentário ou algum elemento adicional para futuras sessões. Portanto, agradecemos o vosso contributo. Cabe-me então encerrar esta sessão. Quero agradecer a presença dos oradores e sobretudo a partilha dos exemplos e das práticas que aqui trouxeram, que ajuda, permite uma reflexão mais informada sobre as formas como podemos melhorar os resultados da atividade empresarial. Como também estava a ser referido, como referimos no início, vamos voltar ao vosso contato já na próxima semana, dia 9 e depois dia 16. Dia 9 os exemplos serão sobretudo orientados para a indústria e no dia 16 para o setor do turismo. Portanto, estes todos aqui neste contexto deste tema que é alcançar resultados em tempos imprevisíveis, portanto a retoma pós-Covid-19. Portanto, um último agradecimento ao Instituto Kaizen pela sessão prática que criou hoje aqui e espero encontrar-vos num próximo webinar. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado.